Pessoal, a dinâmica desse vídeo aqui vai ser diferente dos últimos vídeos de vlog que eu postei aqui no canal, tá? Já voltei pro Brasil, já tô em casa, já faz mais ou menos umas 2 semanas que eu já tô de volta e eu não tinha postado muita coisa aqui porque eu tava com muita coisa de trabalho pra resolver, pra atualizar, de trabalhos... pra quem não sabe, eu trabalho com produção de vídeo aqui no Brasil, então eu tinha bastante coisa pra resolver, coisa pra editar. Coloquei as coisas mais ou menos em dia, então tava nessas funções aqui. E também eu adotei um cachorro nessas últimas 2 semanas. Vem cá. Não sei se dá pra ver ele aqui. Olha lá, Maradona. Olha pra cá. Esse é o Maradona. Eu adotei ele faz 2 semanas, basicamente, quando eu voltei, né? Uma semana depois que eu voltei, uns dias depois que eu voltei, eu já adotei ele. Ele é um filhote ainda, ele tem poucos dias. Olha aí, Maradona. Dá um oi aqui. Ele não se dá muito bem com câmera ainda, e ele quer morder tudo, quer lamber tudo, e é isso aí. Opa, vamos descer. Bom, é isso. A dinâmica desse vídeo aqui vai ser um pouco diferente dos últimos vídeos, por quê? Porque eu tava revisando o material e eu vi que tinha conteúdo pra eu postar aqui, mas também talvez seria interessante, porque alguns dias eu não caprichei muito na captação do conteúdo. Teve alguns dias que eu não produzi muita coisa, então eu penso que seria interessante, para não ficar fazendo vídeos para encher linguiça, eu fazer um vídeo resumão de tudo que aconteceu da minha chegada ao Ushuaia até a minha volta ao Brasil, tá? Porque aconteceu bastante coisa legal, mas eu consigo, acho que resumir nesse vídeo aqui, comigo comentando e mostrando as imagens por cima, tá? Depois do último vídeo, vocês viram que eu cheguei no Ushuaia, consegui, foi uma coisa muito surreal, assim, um negócio super louco. Quando eu cheguei lá, não encontrei lugar pra dormir, eu procurei alguns lugares e tal, até que eu acabei decidindo dormir num posto IPF, que foi um dos lugares que eu mais dormi no Ushuaia. Recomendo muito aquele posto IPF. Os funcionários, as pessoas que trabalham lá são magníficas, assim, pessoas espetaculares. Bom, no primeiro dia eu saí para conhecer mais o centro do Ushuaia. Eu fui ali na parte central, na Avenida São Martim, conheci os restaurantes, conheci as lojinhas, as coisas que eles têm ali para ganhar dinheiro, né, da gente. E uma dica que eu dou, não tentem, se vocês estão com pouca grana, depende do estilo de viagem que vocês vão estar fazendo. Mas no meu caso eu não tinha muita grana e almoçar ali na Avenida São Martim se torna bem pesado, é bem caro as coisas. Então, andando um pouquinho ali para os lados, nas esquinas, andando nas ruas um pouco mais acima, um pouco mais abaixo da Avenida São Martim, os preços já caem absurdamente e são comidas extremamente boas também, tá? Não muda praticamente muita coisa. Claro, tem menos variedades, né? Mas, porra, eu achei sensacional, assim, a culinária ali naquela parte do Ushuaia. Muito melhor que de Buenos Aires, por exemplo. Enfim, no primeiro dia eu só dei essa volta para conhecer o lugar mesmo. Encontrei 2 casais de amigos brasileiros que eles desceram de moto até o Ushuaia e a gente combinou de fazer um passeio no dia seguinte, que foi o passeio do canal Beagle, tá? É o passeio de barco ali no canal Beagle, que foi tipo, sensacional. A gente se reuniu para fazer o passeio no outro dia. Até é interessante contar isso. A gente conversou com vários donos assim de várias empresas que fazem esse passeio. Tem várias assim lá num portinho que tem de turistas assim. Tem vários quiosques com o nome da empresa e a gente conversou com várias e a gente achou o melhor custo-benefício foi o Yacht Tango, que era mais ou menos 12 mil pesos, 12.600 pesos. Se eu não me engano, dá 2.700 pesos, daria R$ 167 mais ou menos. 2.700 pesos argentinos daria R$ 167 brasileiros, mais ou menos, tá? Então eu acho que foi um passeio bem válido, preço bem justo, bem dentro ali. Deixa eu jogar esse... O Maradona tem um brinquedo que ele gosta bastante. Esse brinquedo aqui. Enfim, a gente deu esse passeio e foi super, 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 super massa. Aí nesse mesmo dia eu me despedi desses 2 casais de amigos. Eu voltei pro posto para editar vídeo, eu tinha coisa de trabalho para resolver. Lá no posto eu conheci a Ana e a Juliana, que elas eram mãe e filhas que estavam viajando, elas eram paulistas, elas estavam viajando de São Paulo até o Ushuaia e elas estavam numa TR4. E aí a gente
pegou amizade lá no posto IPF, a gente acabou conversando, trocando ideia, e eu ia dormir minha vontade naquele dia era de dormir no Parque Nacional, elas também estavam a fim de ir pra lá, e a gente acabou indo juntos até o Parque Nacional. Até a nossa ideia era só um churrasco lá, a gente comprou carne pra isso, só que como era época de seca, ali na Terra del Fuego, eles não estavam deixando assar churrasco nesses parques nacionais, então a gente não pôde fazer. Mas a Ana tinha levado umas coisas lá, ela tinha uma cozinha dela lá, e ela preparou um negócio pra gente, com as carnes que a gente comprou. A gente chegou no outro dia a fazer trilha, a gente foi até o Glaciar Vinci Guerra, foi um negócio super, super legal também. É uma trilha pesadinha, tem mais ou menos 4 horas, dizem que tem 4 horas, mas a gente fez em 3 horas mais ou menos para subir e 3 horas para voltar, tá? 3 horas e pouca para voltar. E o lugar é surreal de bonito, assim, vale muito a pena a experiência de encontrar o lugar, de estar lá, de subir e ver. É recompensador, assim. Toda a trilha chatinha, pesada, tu chega lá em cima e tem uma visão espetacular, sabe? Um negócio que vale a pena. Enfim, depois disso já fui me despedindo da Ana e da Juliana. A gente passou mais uma noite lá no posto de gasolina, lá no IPF, a gente fez churrasco lá no posto de gasolina. Encontrei amigos argentinos lá, encontrei uma galera muito legal lá no posto. Mas no outro dia eu estava decidido já a partir viagem, seguindo de volta para Rio Galegos. No dia que eu estava saindo do Ushuaia, no outro dia de manhã, um fotógrafo chamado Rodrigo Terri, um fotógrafo argentino, um astrofotógrafo, ele fotografa muito astrofotografia, fotografia noturna, né? Fotografia de estrelas e coisas assim. Ele publicou que iria fazer um workshop em Albolson, que é uma cidade abaixo de Bariloche, em 3 dias, na sexta-feira, eu acho. Acho que eu lembro que eu tinha 3 dias para chegar em Albolson, basicamente, para fazer esse workshop, se eu quisesse. Enfim, eu vi que ele publicou isso, eu entrei em contato com ele, conversei com ele, e ele foi super massa, assim, me convidou, falou que seria muito legal que eu conseguisse chegar a tempo para participar. E bom, eu tive que rodar mais ou menos 2.500 quilômetros nesses dias, mas eu consegui fazer isso. Eu consegui chegar em Albolson a tempo para fazer o workshop. E aí, obviamente, eu acabei pulando várias atrações, principalmente ali do lado oeste da Patagônia Argentina, que são os lugares onde tem o Perito Moreno, o Glaciar Perito Moreno. É o Chaltén, uma cidade que eu não conheci, que é magnífica, que eu quero muito conhecer e não conheci. Enfim, várias atrações naquele ladinho ali da Argentina, eu não acabei tendo que pular. Uma única coisa que eu me coloquei de desafio, assim, eu tava em Rio Galegos, eu poderia ter subido até Comodoro Rivadavia e poderia ter cortado o caminho que eu ia chegar numa outra cidade lá em cima, acho que é uma cidade chamada Perito Moreno, o nome da cidade, eu acho até, inclusive. E nisso eu cortaria os 73 quilômetros malditos, que é assim que os argentinos chamam. 73 quilômetros de um trecho ali da Ruta 40, onde é uma estrada de ripe, é uma estrada de chão fudido, assim, cheio de buracos, cheio de pedras e etc. Só que muita gente encara como um desafio. E eu pensei em pular esse desafio, mas eu não sei porquê, alguma coisa me disse que eu deveria tentar fazer, sabe? Deveria tentar fazer porque seria uma experiência diferente. Enfim, então eu não... A partir de Rio Galegos eu subi para a cidade de Esperança e fui para El Calafate para poder enfrentar esses 73 quilômetros de Rípio. E El Calafate é a cidade do Glaciar Perito Moreno. Lá eu passei uma noite no posto de gasolina. Lá eu encontrei um casal que estava com export brasileiro, que eu já tinha encontrado eles no Ushuaia, inclusive. Lá a gente trocou várias ideias, foi super legal assim, conversar com eles lá. Bom, enfim, dormi em El Calafate. No dia seguinte eu enchi o tanque em El Calafate e fui seguindo viagem, sabendo que provavelmente naquele dia eu ia pegar os 73 km de Rípio, mas eu não tinha certeza quando que ia ser. Eu não cheguei a olhar no mapa certinho. Eu sabia que era depois de Três Lagos, tá? E Três Lagos era a próxima cidade onde eu ia abastecer. Rodei até Três Lagos, cheguei lá, era um posto bem de cidade interior, assim, só tinha acho que uma bomba ou 2 bombas. Fui lá abastecer, não tinha gasolina.
Bom, a mulher me explicou que o próximo posto era daqui 200 quilômetros e eu ia ter que passar pelos 73 quilômetros de Rípio nisso, então eu fiquei bem preocupado porque eu já estava com meio tanque mais ou menos e eu teria que andar tipo uma marcha super reduzida para poder passar ali nos 73 quilômetros de Rípio sem muitos problemas. E isso fez eu gastar muito mais gasolina. Em resumo, foi uma loucura, assim, foi um negócio que tipo eu fiquei o tempo todo é, pensando assim que poderia dar merda no carro. Teve um momento que eu lembro que o carro entrou assim num buraco e acendeu todas as luzes do painel, todas elas piscaram assim, e eu fiquei com muito medo de ter quebrado alguma coisa no carro. Felizmente, a princípio não deu nenhum dano grande. Eu consegui passar também sem ter problema nenhum com o pneu, que é uma coisa que eu vi muita gente tendo problema nesse caminho. Passei por várias pessoas assim, trocando pneu na estrada. Enfim, em resumo, eu consegui passar os 73 quilômetros de Rípio. Te dá uma sensação muito louca assim quando tu passa por eles, porque tu volta ao asfalto e tá tantos quilômetros e tanto tempo andando em uma estrada ruim e do nada tu tá numa estrada boa, sabe? É um negócio muito legal. Sei lá, a sensação pra mim foi de um desafio cumprido. Então, esse desafio estava cumprido. O próximo desafio era conseguir abastecer. E aí eu tinha que rodar mais alguns quilômetros ainda para conseguir abastecer. Consegui chegar lá praticamente na reserva, nessa outra cidade, para abastecer. Consegui abastecer e aí eu fui dormir na cidade de Perito Moreno. Lá em Perito Moreno, encontrei outros brasileiros dormindo lá também. Pessoal super receptivo, assim. E bom, no outro dia eu segui viagem rumo a Bolson. Consegui chegar lá tranquilo. Deu pra chegar uma noite antes, lá deu pra dormir e conhecer um pouquinho da cidade no outro dia. El Bolson é uma cidade meio hippie, assim, a galera diz que a galera usa El Bolson pra fugir de Bariloche, porque Bariloche é muito... Bariloche é tipo Gramado aqui no Brasil. É uma cidade super turística, assim, uma cidade bonita, mas é super caríssima também, então, pra galera com um alto poder aquisitivo no geral. E, bom, ali em El Bolson, no outro dia, nesse mesmo dia, mas durante a noite, seria o workshop. No final da tarde encontrei o pessoal, depois a gente subiu a pé até o topo da colina e foi uma experiência muito foda, assim, porque eu conheci pessoas magníficas nesse momento. Tinha um casal de escoceses que estavam viajando naquele momento, o Steve e a Lily. Tinha duas fotógrafas argentinas, a Caro e a outra eu esqueci o nome dela, mas ela é super legal também, as duas meninas super incríveis. O Rodrigo é fantástico, eu não tenho nem palavras assim, para descrever, porque ele tem uma paciência incrível, assim, uma maneira de explicar muito foda. Foi um aprendizado muito legal fazer esse workshop com eles nesse dia. E a gente subiu no cerro, no refúgio El Piltriquitron, que é no cerro Piltriquitron, que é um refúgio muito bonitinho, assim, é uma cabana em cima da montanha, assim, que fica várias pessoas, principalmente hippies, estavam por lá. E foi uma noite bem maravilhosa. Provavelmente foi tipo, se eu pudesse descrever uma noite perfeita, essa foi a noite perfeita, porque, porra, o lugar tava perfeito, a gente comeu pizza naquele dia, a gente tomou chocolate quente, a gente passou literalmente a noite inteira aprendendo sobre fotografia noturna e fotografando coisas é, aleatórias, assim. Então eu vou deixar aqui também umas fotinhas que eu fiz nessa noite. Bom, em resumo a gente virou a noite por lá. Eu fui dormir num camping de manhã no outro dia seguinte. Então eu acordei mais ou menos, eram umas 2 da tarde. Conversei com o pessoal do grupo pra ver se o pessoal pilhava sair pra fazer algumas fotos ou algo assim. E o pessoal, a maioria já tinha ido embora. Então uma das fotógrafas argentinas que tava no workshop, ela tava fazendo um mochilão ali pra aquela região da Patagônia. Então a gente se encontrou, a gente foi fazer trilha, a gente saiu pra fazer foto. No outro dia também a gente saiu de novo pra fazer trilha. A gente conheceu vários lugares muito legais ali de El Bolson, lagos, cachoeiras, vários lugares super incríveis, assim. A gente ficou alguns dias procurando lugares, assim, para fotografar. Foi super legal também. E ela foi super atenciosa, assim, super me explicou várias coisas sobre o mercado argentino de fotografia. Foi uma experiência muito massa, assim, trocar essa ideia com ela para explicar coisas que acontecem aqui no mercado brasileiro de audiovisual, de fotografia, e coisas que acontecem no mercado de fotografia da Argentina são coisas bem diferentes, assim, apesar de terem estilos parecidos. Em resumo, eu fiquei mais uns dias ali em El Bolson e depois segui para Bariloche, que era bem pertinho dali, 1 hora mais ou menos do que isso. Em Bariloche eu passei só uma noite
Eu saí para conhecer um pouquinho da cidade ali, mas conheci mais o centro mesmo, não cheguei a fazer trilha, não cheguei a ir nas partes mais bonitas, assim, sabe? Fui mais no centro. Aí no outro dia a viagem começou a perder um pouquinho da graça, assim, tipo, porque é, eu vi que era o último momento assim que eu ia ter contato com uma estrada mais legal, assim, uma estrada mais bonita. Depois ia começar a vir as cidades maiores, né? Cidade mais umas rodovias assim, né? Em cidades grandes. Então aproveitei o máximo ali, eu parei para fazer imagens de drone, parei nos lagos, ali tem a Ruta dos Sete Lagos que vale muito a pena fazer. Eu não passei por todos, se eu não me engano, mas os lagos que eu passei eles são magníficos, assim. É uma estrada linda, 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 espetacular, assim. Então eu fiz esse trajeto, depois eu segui, comecei a chegar nas cidades grandes. Nas cidades grandes foi ficando cada vez mais difícil de encontrar lugar para dormir. Teve noite que eu tive que dormir em hotel, teve outra noite que eu dormi em posto de gasolina e tal. A partir dali eu não consegui mais dormir em camping, sabe? Então, né, nesse período ali, depois de Bariloche, ficou mais complicado encontrar lugares de campings assim para dormir. Até que aí sim fui em direção à Uruguaiana. Então eu fui ali para a fronteira, ali entre Paso de los Libres, que é a cidade argentina, e Uruguaiana, que é a cidade brasileira. Ali eu pensei que teria uma revista bem mais rigorosa, assim, sabe, para eu entrar no Brasil de volta. E não, eu só tive que assinar um documento lá para sair da Argentina, que era dentro do território da Argentina ainda. E quando eu atravessei a ponte pro lado brasileiro, não teve nenhum tipo de abordagem, não teve nada, não tinha nenhuma sinalização, assim, se eu tinha que parar em alguma coisa, não teve nenhuma orientação. Em resumo, eu e outros carros também que estavam comigo, a gente simplesmente passou. Tinha até um cara, um policial, assim, ele olhou assim, mas não comentou nada, ele estava parado lá só. Não me orientou, não sinalizou nada, então eu só segui do nada, simplesmente eu estava dentro do Brasil já, eu já estava dentro da cidade de Uruguaiana e já não tinha mais o que fazer. Não sei se eu fiz certo, não sei se tinha algum outro procedimento, eu sei que eu entrei dessa forma. Então não me revistaram, não teve nenhuma burocracia para entrar. Bom, e ali em Uruguaiana eu não tinha mais os postos IPFs para dormir, né? Então eu tive que catar outro lugar para dormir. E eu dormi num posto Sim, que é um posto que tem aqui no Rio Grande do Sul, é um posto bem popular aqui no Rio Grande do Sul. Não sei se tem em outras partes do Brasil, talvez tenha em Santa Catarina, talvez no Sul, aqui no Paraná também, talvez possa ter. Creio que não. Se vocês moram nesses estados, tentem comentar aí se alguém já viu em outro lugar do Brasil. No outro dia, tive que voltar. Aí sim, o último caminho, assim, o último tiro até a minha casa. Foram mais ou menos 7 horas de Uruguaiana até aqui, a cidade onde eu moro, que é Novo Hamburgo, uma cidadezinha pequenininha. Pequenininha entre aspas, tem uns 200 mil habitantes, mas é uma cidade bem menor comparada a Porto Alegre, por exemplo. E fica próximo de Porto Alegre, fica uns 50 quilômetros de Porto Alegre. Bom, em resumo, eu tinha que vir de Uruguaiana até aqui. E esse trecho, essa estrada é horrível, simplesmente horrível. Porque tem muito buraco, não tem nada bonito, tipo, nada mesmo, não tem nada bonito na estrada, assim. É, Toda hora tu fica preocupado em, sei lá, furar pneu, coisas assim. E o trânsito é super pesado, assim, tem muito caminhão, tem muito carro, as pessoas são bem mal educadas. Então dá até um desgosto muito grande, porque, porra, eu rodei a Argentina inteira e eu não passei por esses problemas, querendo ou não. Porra, eu posso ter passado pelos 73 quilômetros de Ripa, pode ter sido uma merda aquela estrada, só que, querendo ou não, era uma estrada bonita e o contexto era diferente, o contexto era meio que um desafio de eu passar por ali. E essa estrada do Brasil, porra, é horrível, horrível. Não, assim, o Brasil tem que dar um jeito nisso em algum momento, porque, porra, muito ruim mesmo. Aí passei essa estrada, cheguei aqui na região metropolitana e cheguei em casa e tô aqui. Já faz mais ou menos umas 2 semanas que eu já tô em casa. Não sei quando que eu vou postar de novo, mas eu creio que na semana que vem já vou sair pra fazer um vídeo. Eu quero... enfim, quero compartilhar mais os rolês por aqui, por esse canal. Quero também produzir dicas de fotografia aqui nesse canal também. Muita gente tem me pedido no Instagram, fotografia exclusivamente para viagens e coisas assim. E também o Maradona vai participar aqui, vai ser um protagonista aqui do canal também, porque eu vou levar ele para junto comigo em alguns rolês, provavelmente ele vai viajar comigo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido a viagem, espero que tenha ajudado a inspirar vocês, porque assim, provavelmente foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive em toda a minha vida. E eu espero que vocês possam ter essa experiência em algum momento. E é isso. Então,
Muito obrigado por quem acompanhou até aqui. E, bom, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa um like aí no vídeo. E obrigado por acompanharem. Valeu!